Tudo saudades, tudo bom. Graças a Deus. Então vamos ouvir o ensinamento. Levantar e seguir. Deixa ligado aqui, Vanessa. A luz? Muito boa noite a todos. É sempre uma grande alegria estar com os amigos. Vamos aprender um pouquinho. Está me ouvindo aí, Pérez? Tudo bem. Muito bom. Vamos falar um pouquinho então sobre essa passagem desse livro do Chico, na verdade do Emmanuel, né, que o Chico apenas psicografou, chamado Levantar e Seguir. É bem interessante o livro e todos podem ter acesso a ele gratuito pela internet. Aí, claro, lendo ele através do computador. Mas são passagens assim bem pequenas, como esse que a Helenice leu. Passagens, capítulos assim de uma página e meia, falando a respeito de temas específicos do Evangelho ou de alguma outra passagem que remeta ao Cristo. Então, eu achei muito interessante porque em muitas situações do Evangelho, Jesus usa essas duas palavras. E essas duas palavras são dois verbos, né? Levantar e seguir. E é muito interessante porque eles não nos dizem apenas levante, porque só levantar seria ainda permanecer numa outra condição, mas ainda estático nela, de pé, parado, como eu estou aqui diante de vocês. Mas o verbo seguinte, que complementa esse, é levanta e segue, ou seja, busca o caminho, continua no caminho, dê os passos. E também uma coisa muito interessante é que esses dois verbos exigem de nós esforço. Quando a gente cai por algum motivo, ou quando a gente abaixa por algum motivo, o ditado já diz que para baixo todo santo ajuda. Para cima a coisa toda muda, né? Então esse esforço de nos erguer, de nos içar, de nos levantar, já exige de nós um empenho da nossa vontade. E a partir do momento que levantamos para prosseguir a caminhada, aí é um esforço contínuo, de dia a dia, de passo após passo, na direção daquele objetivo que a gente quer alcançar. Então também é importante ter um objetivo. Qual é o nosso objetivo? É conquistar coisas aqui da matéria? É também. A gente gosta de ter as coisas daqui. E devemos sim conquistá-las. Mas será apenas esse o objetivo da vida? É apenas esta a finalidade? O que a gente vai levar? Isso que conquistamos aqui? O que nós vamos levar são os amores que nós vamos conquistando nesse caminhar, nesse percurso que vamos fazendo. Então, esses amores, eles vão conosco. As experiências que nós vivenciamos, essas vão conosco. Aquilo que a gente faz de bom e de nem tão bom, porque aqui não tem ninguém ruim. Aqui nós somos bons ou então cometemos alguns deslizes. Porque graças a Deus, nós já estamos num nível evolutivo um pouco melhor, né? Temos ainda um caminho pela frente, mas já estamos dando passos dentro dele. Então, é isso que a gente vai levar. Então, preocupemos-nos muito
com o seguir para onde, com o que é que estamos levando e oferecendo para o depois, para a continuidade daquilo que a gente chama de vida. Que aqui no Espiritismo nós sabemos que a vida já começou muito antes do nosso nascimento. E, muitas e muitas e muitas e muitas encarnações antes. No Livro dos Espíritos, eles nos dizem que nós começamos lá no mineral e fomos evoluindo, passando pelo vegetal, passando pelo animal, até que chegamos na categoria de ser humano. E na categoria de ser humano foram milhões de anos, até chegarmos ao Homo sapiens, que é essa categoria que nós temos hoje. Então vejam que caminho, que percurso, até isso que hoje a gente está chamando de vida. E que daqui a pouco a gente vai sacudir o esqueleto, né? E sair daqui para a continuidade da vida, levando todas essas experiências que aprendemos aqui. Então, o seguir é permanente, mas em alguns momentos a gente sente que está pesado nas nossas tristezas, nas nossas angústias, nos nossos erros, nos nossos desejos, nos nossos desamores, nas nossas dores físicas ou emocionais. E aí é a hora de lembrarmos da fala do Cristo. Levanta e vai. Levanta e segue. E aí vimos que esse levantar e seguir significa lá, movimentar, buscando o caminho que ele, o Cristo mesmo, trilhou aqui na matéria, né? Trabalhando quando lhe seja possível a benefício dos nossos irmãos, porque é isso que a gente leva. Os Espíritos nos falam que todos nós temos os nossos anjos protetores, os nossos anjos da guarda, os nossos guias, os nossos mentores, e que enquanto fazemos algo por alguém, não é só por aquele alguém que estamos fazendo, é também por todos aqueles que o estão auxiliando nessa senda aqui da Terra, que a gente está chamando nesse momento de vida. Vida encarnada, né? Esse período de vida. Então, quando a gente ajuda aparentemente a uma pessoa, estamos também ajudando e adquirindo o amor de todos aqueles que assumiram, por amor também, amparar aquele ser enquanto aqui estiver. E quanto mais então a gente ajuda, a gente vai aumentando a rede de amor. E aí então, quando formos daqui para lá, vamos encontrar um monte desses que agora estão desencarnados, ajudando e protegendo aqueles que nós também aqui ajudamos. E quando chegarmos lá, vai ter um monte falando: eu me lembro que você fez uma prece para aquele irmão que estava tão sofrido, que estava sob os meus cuidados. Eu me lembro que você deu aquele abraço naquela mãe que estava com aquela dor toda e que você disse: conta comigo, eu estou aqui. Pois agora, minha irmã, você está aqui, venha cá, porque agora nós é que estamos aqui para te receber. Olha que bênção! E é esse o tesouro que a gente leva. É essa a riqueza que a gente vai transportar daqui para a continuidade da nossa vida. Perdoando, amando, instruindo, sobretudo com os próprios exemplos. É muito fácil a gente pegar e estudar um tema
e vir aqui na frente e falar para vocês, ou falar em qualquer lugar que esteja. É muito fácil dizer para um filho, faz assim, e ele não me vê agindo da mesma forma. Então é através do exemplo que a gente mais ensina. Aquelas atitudes que o filho presencia em nós, ele vai guardar e vai repetir. E muitas vezes a gente dá a ele um conselho, o adolescente então é mestre para fazer isso. A gente dá um conselho e o adolescente diz, já sei, eu já estou sabendo. Né? E parece que ele não ouviu nada. E daí a pouco, quando ele começa a agir, ele age exatamente como nós o orientamos, especialmente com o nosso exemplo. Então, também é uma compaixão que eu peço a todos os irmãos. Não pense que porque essa irmã está aqui falando algo que ela se dedicou a um estudo para compartilhar com vocês, que quer dizer que eu já faça tudo que está aí, não faço. Ainda muitas vezes desabo no chão e preciso de amigos para me ajudar a levantar. Então não tomem a Cida como exemplo, mas tomem sim como um exemplo de quem procura e de quem tenta, sempre, da melhor maneira fazer o melhor. Mas nem sempre esse melhor dá como resultado o melhor, né? E aí é a hora da gente dizer, puxa vida, deixa eu reformular e levantar de novo e seguir em frente outra vez, né? Então, vejam lá, dando-lhes o conhecimento da vida através de exemplos, soerguendo as forças daqueles que passam pelo nosso caminho, quando as provações ou problemas lhes marquem os dias, sem esperar compensação de qualquer natureza. Essa é a nossa tarefa cristã. A todos aqueles que passam pelos nossos caminhos, a gente tentar ajudar da maneira que pudermos. Muitas vezes não é tudo que aquela pessoa precisa, mas é tudo que naquele momento, por algum motivo, a gente pode. Porque nós todos também estamos lidando com os nossos desafios diários, não é assim? Mas se tentamos fazer o melhor, aí vamos lembrar que o Cristo só se cercou daqueles que ele tinha que arrumar. Ele pegou aquelas pessoas que tinham já um esforço de ser bom, mas que ainda estava lá todo estrupiado. A gente vai pensar que André e Tiago eram dois pescadores que viviam lá apenas em torno da pesca para garantir a sua sobrevivência. Que Mateus, aquele que era chamado de Levi, que era um cobrador de impostos, né? Que ficava lá cobrando dos próprios judeus para entregar para Roma, e que nem ele mesmo se sentia bem com isso, e que ao ver Jesus ele se desperta, e aí Jesus o diz, venha e me siga. Falou também a mesma coisa para os diversos paralíticos que ele encontrou. Aquele que estava na piscina já há muitos e muitos e muitos anos, esperando o milagre daquelas águas. Falou para aquele que foi içado, ou melhor, deslocado para baixo, na casa de Pedro, quando Jesus estava, e que os amigos levaram ele, como não conseguia chegar dentro da casa de Pedro, içaram ele através de um alçapão, lá para baixo, na frente de Jesus. E Jesus diga, levanta e segue. Porque os amigos o levaram.
Os amigos o carregaram. Lázaro também estava lá, catatônico, no túmulo, todos pensando que ele tinha morrido, já todo enfaixado. E Jesus é chamado, vai lá e diz, levanta e anda. E Lázaro, cheio de ataduras, levanta e anda para a vida novamente, tendo que primeiro se desfazer das ataduras materiais dele, para aí então seguir o Cristo. Paulo de Tarso, então, é outro grande exemplo. Diz que Paulo estava numa montaria, que um fala que é cavalo, outro fala que é camelo, daqui pouco importa o quê. Estava numa montaria em direção a Damasco, para lá então ir assassinar, matar um dos grandes seguidores do Cristo, que era Ananias. E no meio desse caminho, já muito próximo das portas de Damasco, Paulo tem a visão de Cristo, ainda aí Saulo, né? Tem a visão do Cristo e que diz a ele, por que me persegue, Saulo? Mas Saulo já o estava seguindo. Que interessante isso, né? A gente não se dá conta disso. Paulo já estava atrás de todos aqueles que seguiam o Cristo. O Cristo já tinha tocado ele só não estava ainda no caminho correto. Ele só ainda não tinha dirigido bem o objetivo dele. E aí, então, ele cai do cavalo, ou do camelo, cai da montaria, né? E aí ele diz, Senhor, eu quero te seguir. E aí, então, Paulo, cego, vai até Ananias, que ele queria matar, e ali, então, ele é curado por Ananias, já a pedido de Jesus, procura, vá até Ananias, lá em Damasco, que ele irá devolver a sua visão. Porque aí era outra visão, já não era aquele que queria conhecimentos materiais, riquezas e posições sociais. Já era alguém que começou a ver o outro objetivo da vida. Mas para seguir nisso, Paulo ainda depois ficou anos no deserto. E depois passou ainda alguns anos conversando com os discípulos de Jesus, para que só então ele pudesse ir cumprir com a tarefa dele, que não foi nada fácil. Levou pedrada, bateram nele, até que no fim foi preso diversas vezes. Até que no fim é degolado por ser um romano. E então aí junta-se realmente ao Cristo, mas tendo cumprido a tarefa dele. Mas foi de uma vez que Paulo começou a enxergar, foi de uma vez que ele começou a ir na direção mesmo da tarefa que ele tinha que fazer. Não, foi aos poucos, como todos nós devemos fazer. Não é o seguir, não é um chegar. O seguir é um caminhar de pouco a pouco, de passo a passo. Quem faz uma longa caminhada sabe disso. Que é com um passo de cada vez que a gente vai chegando nas etapas do caminho, para então, depois de muitas etapas, ser tudo aquilo e encontrar tudo aquilo que a gente gostaria de encontrar e que se dedicou tanto para seguir. Então, também, a mulher adúltera também estava no chão, jogada ao chão, com aquele monte de homens ao lado dela, querendo atirar nela a pedra. O Cristo, depois de ter aguardado um pouco e de ter perguntado, quem não tiver pecado aí que atire a primeira pedra. E aí então todos saíram, e o que o Cristo faz? Levanta
mulher, vai e não peques mais, porque eu também não estou te julgando. Então é sempre o levantar e seguir. E para esse levantar, por mais difícil que às vezes seja, imaginem nós quando vemos um grande amor nosso sendo enterrado. Um filho descendo num caixão. Uma mãe, um pai, um marido. A dor que a gente sente. Todos nós aqui já vivemos algo assim com algum dos nossos amores. E aí então, nessa hora, o coração está apertado, amassado, como é difícil levantar. Mas é nessa hora que a gente tem que lembrar de todos os amigos, não só da matéria, mas de todos aqueles que estão ao nosso redor, prontos para nos ajudar. A partir do primeiro momento que sequer levantarmos a cabeça e pedirmos ajuda. Só o que precisamos é isso. É pedir ajuda. Pai, estou com uma imensa dor. Nunca que eu gostaria de ter vivido isso com esse amor que eu estou vivendo. Ajuda-me, Senhor, porque eu sei que está nos teus braços. Já imaginaram Maria carregando o Cristo nos braços? E ainda assim levantou esse livro. Então é nesses momentos de muita dor que também a gente vê os grandes milagres acontecerem na nossa vida. Um passarinho que pousa na janela quando a gente está num pranto profundo. Uma flor que de repente abre no nosso jardim. Um amigo que há muito tempo a gente não vê, que chega e traz aquele abraço e que diz: poxa vida, eu sinto muito que você tenha vivido isso. Mas olha, eu estou aqui, conta comigo. Uma melancia que nasce num lugar menos propício para ter nascido. Uma cura que a gente consegue quando já estava lá, no pé da cova. E de repente, sabe-se por quê? Claro, com todo o empenho dos profissionais, aquele corpo que já estava ali muito frágil se ergue. Mas não adianta só se erguer. Tem que se erguer e prosseguir no sentido, na direção da cura. Que agora é essa confiança que traz de dizer: eu vou agora cuidar melhor de mim, eu vou viver bem. E esse amor que se foi, eu sei que está bem cuidado. E se forem espíritas, aí não só sabem, aí tem absoluta certeza. Que é essa grande força que essa doutrina nos traz. De saber que apenas é uma troca de roupa. E que já fizemos isso muitas e muitas e muitas vezes. Mas que no momento que a gente está vivendo isso por alguém que a gente ama, é muito bom ter um abraço, uma palavra de conforto e levantar a nossa cabeça e pedir a ajuda. Dirige-te então para o alto, com o amparo dos teus amigos espirituais e deixa-te cair aos pés do Cristo, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Aí é no livro Caminho, Verdade e Vida. Todos esses livros de Emmanuel a gente consegue gratuitamente pela internet, em PDF. E são livros assim pequenininhos e de capítulos curtos, bem fáceis de ler. Há sempre um lugar no rebanho do amor para ovelhas que retornam e desejam avançar. Lembram do filho pródigo?
da parábola daquele que tinha recebido toda a riqueza, toda a herança do pai e que vai para o mundo e gasta tudo? Não somos nós que viemos para cá com todos os dons e que de repente a gente malbarata tudo? Joga fora todos os dons, todas as benesses que podemos fazer, perdemos oportunidades de ajudar. E aí, de repente, a gente se vê com uma dor enorme, e esse filho pródigo, depois de ter gastado tudo, comendo lá junto com os porcos, ele se lembra do pai e diz: eu vou voltar para o meu pai para pedir a ele que me receba como um empregado seu, porque o empregado do meu pai é melhor do que eu estou vivendo agora. E então quebra o seu orgulho e passa realmente a ver aquilo que mais lhe é importante. E segue então em direção de volta à casa. Mas o pai, que é puro amor e bondade, já de longe o enxerga e já manda que os teus servos preparem todo o que é necessário para novamente acolher aquele filho. E é assim que nós somos com o nosso Pai. Quando levantamos a cabeça e pedimos por ajuda através da prece, de um grito de raiva, de revolta, do que for, esse auxílio chega. E aí então o Pai já se alegra e diz: é a minha ovelha que retorna, é o meu filho que estava perdido que vem para os meus braços de novo. Então todos nós nos alegremos com isso. As parábolas são cheias dessas situações, né? Mas o filho precisou levantar daquela pocilga em que estava e seguir na direção do Pai. Onde quer que vás, estarei contigo, e a luz da verdade, no archote do bem, brilhará à frente, clareando o teu caminho. Isso é uma fala de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo, nesse livro, Pelos Caminhos de Jesus. Então sempre, sempre, não há uma prece que não seja ouvida. Quando a dor vier para nós, seja ela qual for, lembremos da prece, peçamos a ajuda e observemos, sigamos na direção daquilo que a gente quer, porque a ajuda já estará vindo para nós e nos levará adiante. Observa sempre a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não tentes destruir milênios de ignorância de um momento para outro, gente. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento a cada dia, nas pequenas coisas, nas pequenas oportunidades, de ser melhor, de fazer o bem, de ir adiante. Não adianta ficar preso na culpa do erro. Ficar na culpa é permanecer no chão. Sair da culpa é levantar, fazer o esforço de dizer: me perdoe, eu vou fazer diferente e eu vou ser diferente. E quantas vezes no decorrer do dia a gente não pede a oportunidade de pedir desculpas por uma palavra mais dura, por um gesto repentino, por uma atitude que a gente fala: meu Deus, como que eu fiz isso? E aí a gente perde a oportunidade de chegar por aquele irmão e pedir desculpa. E a gente perde a oportunidade de, a partir daí, fazer diferente. Porque continuamos só nisso: como é que eu fiz isso? Mas eu não acredito. Como é que eu pude fazer? E o caminho seguinte, o passo seguinte, é fazer diferente para seguir o caminho. E por fim, Emmanuel também nos fala: há percalços e lutas, espinhos e pedregulhos, pedras, cascalhos, na senda, no nosso caminho. Prossegue assim mesmo,
devagar e sempre, porque é um passo de cada vez, mas é seguindo. Caiu, tropeçou, despencou, faz o esforço de levantar de novo, para seguir outra vez, porque isto é o aprendizado que o Pai quer de nós. Ele não quer pessoas perfeitas aqui nesse mundo. O Cristo não chamou todos aqueles que eram todos estrupiados, pois somos nós que Ele está chamando. Eu sei que você errou, que fez um monte de porcaria, que continua fazendo bandalheira apesar de tudo. Mas eu sei que você vai dar certo. Levanta e segue, porque eu estou junto de ti e de todos aqueles que pedem a minha ajuda, e aqueles que não pedem a minha ajuda, também eu estou lá, porque Ele nos prometeu que nenhuma ovelha sequer do seu rebanho iria se perder. Então nós até podemos ficar parados na estrada, ou de pé ou sentados no chão. Em algum momento, o Cristo chegará diante de nós. E nós teremos que levantar a nossa cabeça em direção a Ele. E aí os braços dele amorosos estarão ali, através dos amigos espirituais, para que possamos ser ajudados a levantar e amparados na caminhada. Lembremos desses irmãos, desses amigos. Que Deus nos ajude, que na hora da maior dor a gente se lembre de levantar e de seguir. Muito obrigada, que Deus nos abençoe e guarde, e que prossigamos no caminho.